A live de hoje é Descomplicando o Reparo de Placas de Celulares, das 6 aulas que eu prometi a vocês aí, conhecendo a escala de tensão. Para quem não me conhece, no Pequeno Gafanhoto, eu me chamo Vinícius e hoje eu vou apresentar para vocês o terceiro episódio da série Desvendando o Multímetro. É uma série de 6 episódios onde eu vou mostrar para você todo o potencial da ferramenta mais utilizada para o diagnóstico de reparo de placas de celular. E hoje vamos falar justamente sobre a escala de tensão. Eu me chamo justamente Vinícius e você está aqui chegando agora, meu Pequeno Gafanhoto. Esse canal é dedicado a fornecer muito conteúdo de valor para acelerar a jornada de técnicos em celulares de qualquer nível a se tornarem profissionais do reparo de placas. Além de ser o nosso terceiro episódio da série, onde eu falo sobre o multímetro, essa é a primeira de uma série de 10 lives de aquecimento para a jornada do especialista em placas da SCAR. Vai ser um evento 100% online e gratuito, onde eu mostro o caminho para técnicos em celulares de qualquer nível a faturar R$10 mil por mês ou mais com o reparo de placas. Então, se você quer se destacar da concorrência, se tornar referência na sua região e ter uma vida financeira mais confortável, você precisa passar por essa jornada. O link para a inscrição vai estar fixado aqui no chat e no banner da capa do YouTube ou na seção sobre aqui no canal do YouTube. Aproveita, vai lá e já se inscreve logo, meu Pequeno Gafanhoto. Não deixe para amanhã. Deixa um likezinho lá, se inscreva. Se inscreva também lá na jornada, o link está lá sobre. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te dizer que, se você não assistiu os episódios anteriores da série, eu recomendo que você aí do outro lado, meu Pequeno Gafanhoto, assim que você acabar esse vídeo aqui, essa live aqui, volte e assista as outras 2 séries que tem lá, série 1, série 2, e essa é a série de número 3. Por quê? Vai fazer todo sentido para você, se você fizer ela de maneira ordenada, ok? Então, para aproveitar o seu conteúdo, para aproveitar o nosso conteúdo, para que ele seja rico na sua bancada, você tem que seguir esses vídeos aí, essa série de 6 vídeos que nós faremos sobre o multímetro, mas teremos uma série de 10 lives antes da jornada do especialista em placas 10K, ok, meu pessoal? Então, outra coisa interessante é que você aplique esse conteúdo aí na sua bancada, Reunir todos os elementos e conhecer o multímetro, principalmente as suas escalas, as escalas mais utilizadas, vai fazer aí muita diferença no seu cotidiano, na sua bancada. Então, pegar a parte teórica aqui e praticar lá vai ser fundamental. Então, essa aula de hoje, ela vai mostrar a você a escala que tem o potencial de verificar, depois que a gente faz as medições a frio, o que vem ser essas medições a frio. Isso tudo a gente vai estar lá explicando para vocês dentro da estrutura da jornada, utilizando os protocolos, uma parte desse protocolo de diagnóstico que a gente utiliza, e a gente vai falar também lá na jornada do especialista em placas da SCAR. Se você não se inscreveu ainda há tempo, se inscreva lá, que a gente está começando nossa segunda-feira aí, já com essa novidade para você se inscrever nessa jornada, que vai ser um evento 100% online e gratuito. Você vai ter que somar algumas escalas do multímetro, para validar se um dado circuito, se uma saída de um circuito está funcionando ou não. Engana-se você que a escala de tensão, tensão contínua, tensão alternada, principalmente a escala de tensão contínua, que é a mais utilizamos no dia a dia da nossa bancada, está ali só para validar a tensão da bateria. Vai além disso, tem diversos pontos chaves. Não adianta somente ter valor de referência, nós temos que ter a validação se aquele circuito está trabalhando e está gerando aquela tensão potencial para o funcionamento do dispositivo, ok? Então, pergunto para vocês aí, vocês utilizam o multímetro na escala de continuidade para fazer o teste somente em bateria? Como é que é isso aí? Testa antes, testa depois, não sabe usar? Vocês conhecem essa aplicação aí? Para quem não sabe,
colocar simbologia aqui para vocês, meu pequeno gafanhoto. Então, está aqui, ó, nós temos a simbologia, ó, DC. A gente tem essa simbologia aqui em cima, ó, uma linha reta e um monte de tracejadozinho embaixo. É escala de tensão contínua. É essa escala aqui que você vai achar no seu multímetro, ok? Então, escala de tensão contínua. E aí, para que vocês, como que vocês medem aí? Conector de carga, beleza? Malha primária. Uso na análise de medir bateria, vou colocar aqui, ó. Uso na análise de medir bateria, medir tensão em pontos da placa, verificar bobinas, verificar habilitação, reset, muito interessante. Medir próximo ao PMIC, interessante. Medir aqui próximo ao conector de carga, medir malha primária, pode-se medir tensão de entrada e saída, a voltagem da placa, né? A gente fala voltagem, a gente fala tensão, não é comumente utilizado o termo voltagem. Eduardo Bizarro, boa noite. Então, a galera aí está interagindo, não é? E realmente, a gente pode verificar sinais de habilitação, a gente pode pegar sinais de reset, linhas de alimentação de protocolos de comunicação. Lógico, né? Toda ferramenta, ela tem a sua limitação. O osciloscópio tem a sua limitação. O multímetro, né, tem a sua limitação, mas o importante é de que a cada 10 placas que conseguimos diagnosticar, não é? 8 a gente pode utilizar o multímetro aí que a gente consegue achar a falha. A cada 8 a gente consegue utilizar o multímetro aí para achar essas falhas, tá? Então, essa escala realmente aí para você medir, né, a tensão da bateria, para saber se a bateria está com uma tensão baixa, porque o aparelho não está sendo reconhecido no USB Charge, ou reconhece com uma carga baixa ali, né, ele fica oscilando entre 0,1, 0,2, 0,1, 0,2. Você vai verificar a primeira tensão na bateria, você vai verificar as tensões em pontos chaves da placa, dependendo da sua falha, setor de backlight, entrada, saída de circuito, conversores buck, conversores burst, LDO, para saber se realmente o circuito integrado está saindo a tensão nele, se entra, se sai, se converte. Então, a gente usa essa escala muito, e muito, e muito. Não é só para testar bateria. E acabou aquele negócio da gente testar a bateria com a boca, né? A gente pega ali a bateria, bota a língua para verificar se tem corrente ou não. Isso não existe mais, né? O Rafa está falando aqui, muitas coisas em análise eu acho que é a minha principal arma. Justamente, se a gente dominar o multímetro, aí, a gente consegue avançar e muito, né? A gente consegue avançar e muito. Não só falha em FPMIC, falhas em PMIC, onde a gente verifica as saídas do PMIC, as entradas do PMIC, a validação do PMIC, eu não preciso nem de um osciloscópio para saber se um PMIC está trabalhando ou não, se o IFPMIC está trabalhando ou não. Com o multímetro na escala de tensão, eu consigo validar os pontos de PS Hold ou Power Good, que são pontos-chave de validação do funcionamento do PMIC. Para quem não sabe o que eu estou falando, a gente tem uma aula aqui no YouTube falando sobre PMIC e FPMIC. Então, aí, uma live enorme comigo e com o professor Fábio, né? Então, 2 engenheiros aí discutindo aí sobre a estrutura do PMIC. Então, lá eu explico o que é o Power Good, explico o que é o PS Hold e essas validações que esses circuitos têm que ter para funcionar, e a gente pode utilizar o multímetro aí tranquilamente nessa escala de tensão contínua, que a gente vai validar o funcionamento desse circuito. Além disso, a gente tem aí, não é, pode medir o capacitor de bootstrap, para saber se o circuito integrado, que é o IFPMIC, ele está chaveando ou não. A gente tem diversas formas de utilizar o multímetro nessa escala, não é? Então, realmente, é uma arma poderosíssima a escala de continuidade aliada com as outras. Por quê? A escala de resistência, beleza, está ali mostrando que não tem curto e tal. A escala de continuidade só indica que aquele circuito está conectado a uma determinada malha, mas se ele está realmente trabalhando, funcionando, né, vai depender de outra escala. E essa escala justamente é para ser utilizada num teste a quente. Existe teste a frio e teste a quente. Teste a frio com a placa desconectada, sem risco de você queimar a placa ali nas suas medições. Já a medição a quente, por isso que é sempre bom frisar que tudo tem seus prós e tudo tem seus contras, não é? Ela é uma medição muito perigosa de ser feita, porque você pode ali encostar em outro capacitor de uma outra malha com uma tensão menor e ocasionar um curto-circuito, fazendo com que o aparelho apresente mais falhas do que estava apresentando anteriormente. Então, é uma
uma técnica de medição que ela, se você der um vacilo ali, encostar em outro lugar, né, em outro capacitor de uma malha que tem uma tensão menor, você pode danificar aí essa outra malha ou um circuito que esteja ali e recebe uma tensão menor. Por exemplo, estou medindo a tensão de backlight, encosto no capacitor da saída do anodo do backlight, onde tem 20 volts. E do lado eu tenho uma malha de 1,8 volts. Quando eu encostar, do ladinho daquele capacitor também tem. Eu encosto a ponta do multímetro ali, transfiro os 20 volts para essa malha de 1,8 volts. Vai ocasionar aí, não é, uma sobretensão nessa outra malha que só poderia receber 1,8 volts. E vai ocasionar uma falha a mais no aparelho, podendo até inviabilizar o seu reparo. Então, a técnica de tensão contínua, né, a gente deve, sim, colocar a placa na fonte, na bateria, medir o aparelho energizado, medir o aparelho startado, que é pós-power. Então, a gente não acha curto, não acha fuga ali na escala de tensão contínua. A gente valida, tá, se aquela malha está entregando o que está oferecendo. Tá? Pode ser que você não tenha curto, pode ser que você não tenha fuga, pode ser que você tenha essa malha conectada, por isso que dá um valor de referência, então você usa lá a escala de continuidade, você usa a escala de condução reversa, a escala de diodo, você usa a escala de resistência, e tá tudo bem, né? Mas aí, essa malha está trabalhando, essa linha que tinha que ter uma tensão de 1,8 volts, ela tem 1,8 volts, com a placa desligada, ela não vai apresentar 1,8 volts, ela só vai apresentar 1,8 volts depois que você inicializar o aparelho, apertar o botão power, tem toda uma sequência de inicialização. E é para isso que a gente vai medir, não é? Para isso que a gente vai usar a escala de tensão contínua, para verificar as tensões de inicialização, para verificar as tensões correspondentes às falhas que a gente encontra. Você tem uma falha de câmera, será? Tudo bem, eu tenho tudinho aqui de valor de referência, não tenho curto-circuito, não tenho malha aberta. Será que eu tenho as tensões principais de funcionamento daquela câmera? Tensão de 1,8, de 1,2, de 2,8? Vai ser com essa escala, meu pequeno gafanhoto, que eu vou utilizar para medir, não é? E validar o funcionamento dessa malha. Não é? João Luiz Mariano. Professor, não sei se é o mais correto, pelo menos eu faço mais isso. Do osciloscópio e do multímetro. Eu uso mais para condução reversa e curto, pois o osciloscópio me dá tensão de protocolo digital. Cara, com multímetro, a cada 10 aparelhos a gente repara 8, com multímetro. É? Eu só vou justamente ali pegar ali um sinal digital, mas olha só, João, como que engana, né? Você usa o multímetro para sinal digital, aí você está pegando o quê? Uma linha de 2C? Você está pegando o quê? Um protocolo RFFE? Qual osciloscópio você está utilizando? Será que o seu osciloscópio te atende? Será que o seu osciloscópio ele tem a resolução para poder fazer o enquadramento de uma forma de onda, de um pacote de dados de captura de um protocolo RFFE? Eu acho que não, não é? Então, o osciloscópio vai só te mostrar alguma atividade, coisa também que o multímetro vai mostrar uma tensão ali. Até a escolha do osciloscópio, né, a gente tem que entender, né, a gente tem que dominar a ferramenta. Então, por isso que é importante a gente dominar a potencialidade da ferramenta. E, claro, né, com o multímetro, a gente verifica curto, a gente verifica se a malha está conectada ou não, e para validar se essa tensão está chegando ali ou não, a gente pode usar aí tranquilamente o multímetro. Não tem necessidade para eu validar se tem uma tensão ou não, aí utilizando o osciloscópio nessa fase dessa nossa jornada, ok? Então, professor, é bem mais seguro a medição a frio? Sim, a medição a frio é a etapa mais segura, por isso que a gente tem um protocolo a ser executado. E esse protocolo a gente vai ver lá dentro da nossa jornada do especialista em placas 10K. Para quem não se inscreveu, o link está aqui na descrição, está aqui no chat, Tá lá dentro do YouTube sobre, então procura lá se inscrever na jornada do especialista em placa 10K, que vai ser um evento 100% online e gratuito, onde eu vou mostrar o caminho que os técnicos têm que percorrer para faturar R$10 mil ou por mês ou mais com um reparo de placas, ok? Deixa eu aqui responder. Professor, boa noite. Mais uma vez, a escala de continuidade é a mais importante do multímetro? Não, as 4 escalas juntas, não é? Continuidade, resistência, semicondutores, micro, né? mais escalas, né? Tensão contínua, microcorrente, são essas 5 escalas aí poderosíssimas que a gente vai ter que dominar para que a gente consiga aí ser o mestre Shifu, seu louva-a-Deus do multímetro. Então, a gente precisa dominar.
também como o osciloscópio. A gente tem que dominar a ferramenta. Não basta comprar o que indicam no mercado para vocês. Aí, usa isso aqui que eu uso. Tá? Mas, justamente, vai atender a frequência que você tem lá, não é? Largura de banda, vai atender para a sua aplicação? Fundo de memória vai atender para a sua aplicação? Então, e é um instrumento altamente complexo. Para quem está em nível iniciante, intermediário, eu não vejo a necessidade de se ter um osciloscópio na bancada. Por quê? A maioria dos meus alunos, né, mais de 1.000 alunos de manutenção de smartphone e quase 5.000 alunos, mais de 5.000 alunos, de uma maneira geral, desse segmento da eletrônica, a dificuldade de todos eles é justamente dominar o multímetro. Se você domina bem o multímetro, você consegue fazer engenharia reversa, não é só lá a continuidade, não é? É saber usar continuidade, escala de continuidade, para localizar pontos em comum daquela malha e você traçar, escrever aquele projeto ali. Você vai redesenhando a malha através de esquemático. Então, você vai criando um esquemático de uma placa. Isso eu já mostrei para vocês na aula 2 como que se faz, tá? Professor, por favor, não estou achando o link do ensinamento da SCA. João Luiz Mariano está falando que não tem. Link, acredito que a minha equipe vai colocar aqui no chat para vocês, o link da inscrição do evento, ou vai estar aqui no YouTube, no canal do YouTube, ou nas minhas redes sociais para vocês se inscreverem lá, ok? Rafa Whitec, onde o digital não pega pela velocidade, eu uso o analógico. Sim, você tem um multímetro analógico, digital, e por que não usar o digital? Por que não usar o digital? Bom, para quem quiser se inscrever, está fixado aqui no chat para vocês, meu pequeno gafanhoto, tá? Está fixado no chat aí, o link lá para a inscrição da jornada do especialista em placas 10K. Então, o mais importante aí é a escala de tensão contínua, né, que seja lá mais importante, né? Todas essas 5 escalas que a gente utiliza no multímetro, ela tem diversas escalas, mas as 5 mais utilizadas que a gente pode aplicar, né, e agregar uma outra que vai te dar uma potencialidade maior, você vai conseguir aí resolver utilizando mais dessas 5 escalas aí. Sinal digital, ótimo, vai pegar o osciloscópio vai pegar o sinal digital e tal, mas o que aquele sinal digital quer dizer? Justamente o seu osciloscópio tem essa resolução para enxergar. Então, pode ser que você esteja usando, já tem um conceito básicozinho de osciloscópio, mas não tem a potencialidade máxima que essa ferramenta pode te dar, ok? Então, por que essa escala é importante? Eu já falei para vocês, não é? E o que pode acontecer com o técnico em celulares caso ele não domine utilizar essa escala de continuidade? Vai ficar batendo cabeça, não vai saber achar a falha, não vai validar se o circuito integrado está funcionando. Um exemplo aí, uma saída de um LDO está funcionando ou não. Então, um buck mesmo está funcionando ou não. Né? Se o PMIC está funcionando ou não. Eu não preciso lá medir os chaveamentos dos bucks, se esse PMIC ele tem lá uma validação de PS Hold ou Power Good. Não preciso disso. Um multímetro tem 1.8 volt, é o suficiente. Não preciso lá ferramentas mirabolantes para poder fazer a maioria dos diagnósticos. Claro, não é? Que o osciloscópio faz-se necessário e outras ferramentas a mais faz-se necessário. Não é? Lembrando que não existe ferramenta perfeita. Toda ferramenta ela tem seus prós e tem seus contras. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando a favor do multímetro e contra o multímetro, a favor do osciloscópio e contra o osciloscópio, a favor de um bom ferro de solda e mal do bom ferro de solda. Então, toda ferramenta ela tem os seus prós e tem os seus contras. Não é? O multímetro, você vai enxergar ali numericamente e tal, o osciloscópio é a parte gráfica e o osciloscópio ele depende muito mais do usuário, muito mais, exige muito mais. Você tem que interpretar, você tem que entender forma de onda, você tem que ter um conhecimento profundo, que, na verdade, você vai se aprofundar tanto, que vai acontecer o quê? Aquela obesidade intelectual e você não vai conseguir aplicar tudo na sua bancada. Quando você não consegue aplicar tudo, fica perdido o que aplicar, você começa o quê? A perder tempo. Quando você perde tempo é dinheiro, não é? É cliente saindo da sua loja porque você não entregou o aparelho a tempo, é porque você sentiu dificuldade, medo, você não dominou. Às vezes, com um multímetro você consegue resolver. Aí você quis ir para uma ferramenta mais avançada e você não domina ela do jeito que tem que dominar a ferramenta. Igual exemplo, tem que dominar o multímetro. Então, primeiro domina o multímetro, porque é mais em conta, é mais barato. Depois, uma outra jornada, quando eu virar especialista em placas 20K, aí sim, eu uso o osciloscópio. Mas o multímetro, repara,
Cada 10 placas, 8 a gente consegue achar com um multímetro. Né? Qual multímetro, professor, qual multímetro que você me indica? Essa é uma pergunta pertinente e é uma pergunta que eu vou aguçar vocês. Eu pergunto, qual multímetro vocês indicam para mim? O cara está falando que essa pergunta está na aula 1. Qual multímetro? 19N, Sunshine DT17. Por que esse aí, né? Pode ser o Fluke, pode ser o Sunshine. Por que o Sunshine eu indico? Se você vai usar uma ferramenta de roteamento de pad, você tem que usar o que o cara está mapeando a ferramenta de pad, o que os caras criaram, rastrearam a placa com aquele multímetro. Então, tem que casar, o multímetro tem que ser o mesmo. Senão vai ter valores totalmente diferentes. Às vezes, 50%, 100% do valor que está medindo a diferença de um multímetro para o outro, tá? Então, meu pequeno gafanhoto, a escolha do multímetro tem que ser com relação à ferramenta de roteamento de pad que você está utilizando. Você está usando a Bornell, um conjunto de multímetros, que você pode escolher um dentre eles lá. Por que eu escolho esse? Porque ele tem escala de corrente, de microcorrente. O Fluke não tem. Então, fica mais viável, fica muito mais viável você ter um que você vai utilizar mais. E ele é mais em conta que os outros também. Rushinji usa outro. ZXW usa outro. Então, vai depender da ferramenta de roteamento de pad que você tem. Você vai ficar uma hora ali dependente da ferramenta, mas depois, né, com os protocolos corretos, sabendo o que significa cada ponto, sabendo como é que surgem os valores de referência, como é que são criados, de onde que saem esses valores, você vai entender a singularidade desses valores e você vai reparar aí sem Borneo, né, com esquemático de outra placa e tudo, mas isso tudo discutido lá dentro da nossa jornada do especialista em placas 10K, que você não se inscreveu, né, corre aí, se inscreva aí, que o link está fixado no chat aí para vocês, tá? Porque vale a pena você dedicar, meu pequeno gafanhoto, um tempo para aprender a dominar essa escala de continuidade. Porque justamente você vai ganhar tempo, vai entregar aparelhos mais rápido, vai fechar o seu diagnóstico, porque eu conheço técnicos que só sabem agora a escala de valor de referência, mas não sabe energizar a placa, não sabe startar a placa e medir as tensões. Acontece muito, é super normal, pessoal. Ninguém nasceu sabendo, dominando o multímetro. E é importante para a nossa etapa a gente validar se um CI está funcionando ou não na escala de tensão contínua. Então, esse ganho, não é com relação ao seu diagnóstico. Você vai usar a escala corretamente, você já sabe dos riscos que ela coloca, ela pode entrar no curto-circuitar outra malha, então você tem que ter uma mão firme ali para encostar justamente no componente certo, exato, no ponto certo onde você quer medir. Então, você tem risco nessa medição a quente. Toda medição a quente, ela envolve o aparelho com um risco maior do que a medição a frio. Né? É como se fosse ali uma microcirurgia e uma cirurgia grande, aberta. Então, vai ter essa diferença, não é? É indicado ter mais de um multímetro, no caso, 2 ou 3, até mais. Eduardo, se você tiver o Sunshine na jornada entre iniciante e intermediário, um multímetro basta. Se você está no avançado, né, e precisa ter mais validações, 2 multímetros aí é o suficiente. Mas um é o suficiente para você fazer, desde que tenha que tenha essas 5 escalas aí e que seja de acordo com a ferramenta de roteamento de pad que você queira, dependendo da sua aplicação, se é Android, se é iPhone, então você vai mais ou menos para esse caminho aí. Né? Um multímetro aí vai te bastar, e não é o multímetro mais caro de R$10 mil, é um multímetro de 200 e poucos reais, 217, 190 e poucos reais aí, vai fazer uma diferença brutal na sua bancada. Então, dominando a escala de tensão contínua, você vai voar. E com relação às outras escalas que eu falei aqui para vocês, né? E um erro comum que o técnico de celular, ele comete ao utilizar a escala de tensão contínua é justamente medir onde o multímetro não consegue enxergar, porque é um sinal digital, como o colega lá atrás falou. Então, nem tudo são flores. E, às vezes, ele está medindo no lugar errado, ele está tentando medir ali justamente um sinal de uma frequência que nem o osciloscópio vai pegar, o cara vai precisar de um analisador de espectro para uma malha de radiofrequência lá na saída dos PAs lá. Então, ele não vai conseguir pegar com o osciloscópio e muito menos com o multímetro. Então, ele comete esse erro. Né? Lembrando que alguns multímetros
são escala alto range. O que é alto range? Selecionei lá na tensão contínua, ele vai buscar dentro de um range para você, sei lá, não sei qual multímetro lá, mas de 0 a 100 volts, de 0 a 200 volts contínuo. E alguns multímetros ele vai precisar escala 2 volts, 5 volts. Então, o cara pode estar querendo medir uma tensão maior, 5 volts, ele está medindo na escala de 2 volts. Isso acontece muito, não é? Porque não existe multímetro que não é alto range. E por que eu não indico aos pequenos gafanhotos que estão iniciando e na jornada do intermediário utilizar o multímetro analógico? Porque ele é um pouco mais complexo de manipular, não é? E, ao meu ver, é muita informação na cabeça do aluno e ele acaba embaralhando mais ainda. Então, um multímetro digital aí, que tem essas funções de um custo relativamente baixo, vai fazer a diferença para vocês aí e vocês vão conseguir, sim, medir tensão contínua com precisão, não é? Então, tem isso também, não é? Tem precisão. Um erro também que todo mundo comete é que algumas tensões, elas têm variações de 0,6 a 1,05 volts, e o cara mede lá 0,8, mas ele só vê a tensão nominal na malha, e ele acha que está com defeito, então ele não consegue interpretar isso muito bem. E outro erro que acontece é o cara querer medir quando a placa está desenergizada. Medir uma tensão de buck se a placa não está startada, né, porque são tensões secundárias. Medir uma tensão terciária, é aquela que aparece só quando a gente abre um aplicativo, por exemplo, a câmera, não é? Esperando ter uma tensão ali e ela só vai aparecer depois que a gente abre o aplicativo da câmera. Então, tem essa toda a diferença aí da gente medir. Beleza, pessoal? Tranquilos aí? Então, eu posso medir ali em cima de capacitor, em cima de resistor, em cima de bobina, na saída de CI, em test point, em antenas eu posso medir, para verificar se está saindo ou não, microfones, tem diversos componentes aí a gente consegue medir diretamente nele, né? Conectores FPC e qual o defeito, né, que essa escala atinge? Pode ser que você não tenha curto, você já usou aí a continuidade, você já usou tensão valor de referência, resistência, aí você vem na tensão contínua. Uma malha para dar 5,7 volts, ela está dando 1,8 volts. Então, ela não tá, esse circuito integrado não tem curto, não tem fuga, não tem nada disso. Só que ele não está trabalhando adequadamente. Ele não está conseguindo gerar uma tensão específica ali, que foi projetada, que é essa tensão de 5,7 volts. Só está saindo 1,8 volts. Não é curto, não é fuga, não é malha aberta. Somente o CI não está trabalhando. Outras coisas são, você tem uma tensão de 1,8 volts ali para medir, e você está medindo nessa malha, nessa linha, não é que seja, nessa trilha, você está medindo no lugar de 1,8 volts, está aparecendo para você 2,8 volts. No lugar de 1,8, está aparecendo lá 2,8 volts, 2,6 volts. E aí? Quem poderia me dizer que defeito é esse? Rafa Whitec, falta de GND faz o circuito elevar a tensão. Então, se não tiver lá os pads de GND bem soldados lá no circuito integrado, a ausência dele faz com que essa tensão eleve, né? Fica a tensão flutuante. Então, justamente, professor, eu tenho um multímetro Unity, o T61, mas na outra live o senhor falou que o Sunshine 17N é melhor, pois a condição reversa dele foi projetada para Borneo. Já comprei, estou esperando chegar. Parabéns pela aquisição, irmão. É isso aí. O importante é você vai ver que os valores de referência vão bater. O Sunshine não bate. O Sunshine dá diferença. Às vezes de 200, 300 milivolts de uma malha para outra aí, com o valor de medição lá do Sunshine e de outros multímetros lá. Lá dentro, faça um teste, né? Faça um teste. Peguem escala de dioda lá dentro da Borneo e verifiquem. Pega os 4 multímetros e vocês vão ver. Tem multímetro que é o dobro, é 100% do valor, não é? Na escala de continuidade. E justamente para pegar a falha de uma escala, que é a escala de continuidade, ele tem a sua falha. A escala de condução reversa, de semicondutores, ela tem a sua falha. A gente vem justamente com uma outra escala para validar a condução reversa. Lógico que a condução reversa é uma baita de uma ferramenta, né? Uma baita de uma escala. Sabendo dominar, isso a gente aprende dentro da jornada, dentro do especialista em placas da SCAR, né? O cara vai se tornar aí o louva-a-Deus do multímetro, irmão. Tem muita coisa para se desbravar do multímetro.
Se você dominar o multímetro mesmo com categoria, sai expert em reparo de placas aí, consegue reparar até disco voador, pessoal. Então, falei para vocês aí, né, as limitações, quais são os defeitos, né, e como a gente seleciona essa escala no multímetro, né? Então, já mostrei para vocês aqui que o multímetro está aqui, a gente verifica aqui sempre, ó, tensão contínua, vou conseguir colocar aqui para vocês, ó, tensão contínua aqui, vai aparecer um Vzinho aqui em cima, desse lado de cá, e vai aparecer o DC, do outro lado, escrito aqui DC, aqui em cima, DC e o Vzinho lá em cima, tá? Então, essa escala aqui é a de tensão contínua, o Vzinho em cima ali, de um lado, e do outro lado, DC. Ele vai medir aí tensões negativas, tensões positivas, não é? Então, ele vai medir aí tensões positivas e negativas, vai depender do multímetro. Então, ó, aqui eu vou conseguir medir a tensão contínua, e aqui eu vou apertar esse azulzinho aqui para selecionar, e agora ele vai medir a tensão alternada. Tensão contínua, tensão alternada. Então, é importantíssimo, não é só para medir bateria, não, tá? É para medir diversas coisas, diversos circuitos dentro da placa, se esses circuitos estão funcionando ou não. Não basta ter valor de referência, não basta ter valor de referência, não é? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a validação dessa malha por completo, meu pequeno gafanhoto. Então, fiquem ligados nisso. Essa escala também tem pegadinha, justamente em malhas de sinal digital, você não consegue pegar nada. Às vezes passa o sinal tão rápido, é tão pequenininho o sinal, né? É um pico de tensão ali, durante a cada 3 minutos aparece 1,8 volts e some, aparece 1,8 volts e some. Só que o esquema não fala isso para vocês, tá? Aparece 1,8 e some. Isso o multímetro não vai conseguir pegar, só o osciloscópio vai pegar. E tem coisas também que o osciloscópio não vai conseguir pegar e o multímetro vai pegar. Certo, meus pequenos gafanhotos? Né? Esse aí não está chaveando. Bom, pessoal, e aí? Estão aptos agora a utilizar aí a escala de tensão contínua do multímetro? Ela não serve só para medir bateria, né? Nós temos que evoluir. Então, para que eu tenha justamente tensão numa malha secundária, eu tenho que inicializar primeiro o aparelho. Então, tem que startar o aparelho. Ah, mas ele está com falha de inicialização, ele pulsa e zera. Eu tenho que arrumar um jeito de travar o botão power ali, com o jumper e tal, com a pinça, seguro ele ali, e vou lá e verifico, né, se aquela tensão está saindo. Provavelmente, se você tem tensão saindo, é porque alguém está bloqueando essa tensão para vocês lá na saída do PMIC. Pode ser software, pode ser hardware, pode ser falha, solda fria. Como resolver curto na bobina? Trocando-a, né? E engano-se vocês, existe curto na bobina sim, pessoal. Ela é feita de um enrolado de fio esmaltado. Se ela perde o esmalte, ela perde as espiras se juntam uma na outra ali, para de gerar o campo eletromagnético, né? E só vai ter tensão passando de um lado para o outro ali, sem filtragem nenhuma, que é a função do indutor da referida bobina ali. Pessoal, empolgados, animados, amanhã, não é? Como falei para vocês, serão 10 lives de esquenta antes de começar a jornada do especialista em placas 10K. Amanhã, Caio, temos live às 18h30. Caio está falando que amanhã temos live às 18h30. Não sei o tema ainda, o tema nós vamos definir. Estou doido para que venha aqui um aparelho com falha de temperatura, né, Edivaldo? Com falha de temperatura, ter alta temperatura aqui para poder fazer um ao vivo com vocês, para que a gente consiga aprender juntos, né, alguns protocolos de diagnóstico que a gente utiliza dentro dos nossos treinamentos e dentro da jornada, não é? Vocês vão ter aprendizado. Então, isso tudo que eu falei aqui, pessoal, está com muito mais detalhe lá na jornada do especialista em placas 10K. Então, para quem não se inscreveu, se inscreva lá que não dá tempo, a gente tem aí esse tempinho aí, tem muita coisa bacana, né? Tem muita surpresa, tem premiação, tem muita coisa bacana lá nessa jornada do especialista em placas 10K. Só estou aguardando vocês, né? O link está fixado aí no chat, vai ficar fixado aqui no YouTube, e aguardo vocês lá. Cláudio Ney está falando, Léo Fernandes, boa noite, professor, esse é fera, e Iraquitã, boa noite, professor. Claudinei, estarei lá novamente, quero evoluir, mas o doutor Toledo me salvou. É isso, irmão, não é? O Edivaldo foi aluno de presencial, é aluno do especialista em placas 10K, e está aí na jornada junto com a gente, não é? Ele é prova viva aí que o velho da cabeça branca aqui dá suporte para os seus alunos, não deixa os seus alunos na mão. Então, amanhã, pessoal, às 18h30,
teremos mais uma live de esquenta para a Jornada do Especialista em Placas 10K, um evento que está transformando a vida dos técnicos, reparadores de placa, não é? Ou quem está iniciando, não é? Do absoluto zero para o avançado. Te aguardo lá nessa jornada do especialista em placa 10K, que a inscrição está aberta, amigo. É 100% gratuito, vai lá rapidinho, faz sua inscrição, né? Já fica aí por dentro das informações, que vai ser sensacional. Eduardo Bizão Sampaio, tamo junto, não quero perder nada, vamos para cima. Dá suporte até quem não é aluno. Meu irmão, eu não sei o que passa na bancada do cara lá do outro lado, se aquele conhecimento que ele está precisando lá vai servir para ele comprar um remédio, para pagar um leite para sustentar a sua família, pagar um aluguel. Então, Deus me deu o dom de ensinar, meu irmão. Então, eu não quero levar esse dom comigo para a terra, aquilo lá, esse dom, essa cabeça grande aqui não vai servir nada lá. O bicho vai comer tudo lá e o que me interessa é compartilhar e passar essa informação para frente, a seguir para os meus alunos, para os meus discípulos, né? Para os meus pequenos gafanhotos. Tem diversos gafanhotos aí que hoje são gafanhotões aí que estão dando aula também. Fico muito honrado, muito orgulhoso aí dessa galera que aprende e de vez em quando a gente vai, lógico, né? Vai passando o cajado para essa galera. Marcos Antônio da Conceição Filho, deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. Posso comprar 3 turmas. Brincadeira, agora quero outro curso seu. Amém. São todos top, já aprendi muito. Pode comprar, meu irmão. Eu gosto lá, pode ir para cima lá comprar. Mas, pessoal, às 18h30 amanhã, uma super live, mais uma live de esquenta. Serão 10 lives. Serão 10 lives de esquenta antes de chegar a jornada, tá? E a jornada são super aulas que vocês vão ter aí, né? Tudo com cronograma, tudo bonitinho para que vocês consigam evoluir, né? E sair de lá com conhecimento bacana, né? Deixa eu ver aqui. Era para ter uns assim como você, pensando sempre em ajudar o próximo. Obrigado por essa disposição toda. Irmão, tamo junto. Paulo H. Lemos, boa noite, tribo dos gafanhotos. Ó, a galera tá aí, ó, da tribo, né? Irmão, águia voa com águia, esquece outra coisa. Você tá com um cara que o cara tá falando de outra coisa, não tem nada a ver, esteja com os caras que estão falando de medição, esteja com os caras que estão falando de reparo de placa, esteja com os caras que estão falando em faturamento, quanto que eu cobro, pô, eu ganho isso aqui, se eu fizer isso, cara, eu tenho um fornecedor excelente, eu consegui comprar por esse caminho aqui, eu consegui fazer isso, então... Leão anda com leão, tigre anda com tigre, né? Pato anda com pato, águia voa com águia.